E aí, senhores, estamos de volta agora para nós trabalharmos a NT16, que fala então sobre a segurança em áreas de piscinas e o emprego de guarda-vidas. Beleza? Bizu para essa norma aqui. Toma bastante cuidado com relação ao que é dito sobre recomendação e obrigação, perfeito? Então, quando é recomendado, vai falar recomenda-se. É recomendado. Agora, quando falar que é obrigatório, deve, deverão, devem, tá bom? Então, essa norma tem muito disso, perfeito? Qual o objetivo dessa norma, então, senhores? Como o próprio nome diz, estabelecer requisitos mínimos de segurança em piscinas, suas áreas circundantes e também o emprego, formação, avaliação e treinamento de guarda-vidas para atuação em piscinas e parques aquáticos no estado de Goiás. Senhores, nós enquanto aí, né, nosso curso aí de CEAR, os senhores vão fazer inspeções, vistorias. A gente precisa ficar muito preocupado com essa parte aqui de avaliação e treinamento de guarda-vidas, formação, não, né? Então, nós vamos lidar aqui, como eu falei, né, na nossa primeira instrução, da NT12, nós vamos ser mais objetivos, voltados bem aí para a questão da inspeção, a questão de vistorias, e nós vamos deixar as outras partes aí mais de caráter só para os senhores saberem que tem mesmo, tá? Mas não vai ser o foco das nossas instruções, perfeito? Além das definições constantes da NT03, também tem essas definições aí de que é piscina, guarda-vida, área circundante e parque aquático, perfeito? Piscina, né, como o próprio nome diz, tanque de água destinado à recreação, banhos, etc. Guarda-vida é aquele profissional habilitado para execução de atividade de salvamento aquático. Área circundante, que é a área que fica ali ao redor da piscina, certo? Destinada para os banhistas. A área de circulação é a faixa de segurança pavimentada ao redor das piscinas, perfeito? Parque aquático, centros de recreios coletivos, construídos e equipados com atrações e divertimentos à base d'água, por exemplo, Hot Park da vida, né? Classificação das piscinas, senhores. As piscinas serão classificadas conforme tabelas do anexo A desta norma, da norma 16, da NT16. Como critérios da NT16, as piscinas foram classificadas quanto à profundidade, uso e finalidade, perfeito? Então, nós temos aí 5 tipos de piscina. Piscinas tipo 1, público em geral, tá? Clube, associação, parque aquáticos, assemelhados. Tipo 2, são aquelas que são utilizadas em serviços de hospedagem, tá? Hotel, flat, pousada, etc. Tipo 3, são as piscinas, indicações residenciais, né, de multifamiliares e coletivas. Tipo 4, piscinas localizadas em edificações destinadas a atividades educacionais e cultura física. Então, tem piscina ali na academia, na creche. Tipo 4, perfeito? Tipo 5 são aquelas piscinas que são utilizadas para atividades terapêuticas, fisioterapias e assemelhadas, beleza? Questão da parte de serviço de saúde. Senhores, temos a próxima tabela A2 aí, que fala quanto à exigência ou não de isolamento, quanto à exigência ou não de guarda-vidas, placas de sinalização, proteção contra aspiração. Já é lógico aí bem claro que sinalização e proteção contra aspiração sempre serão cobradas, tá? Guarda-vida só é cobrado em tipo 1 e tipo 2. E isolamento só é cobrado no tipo 4 e no tipo 5. Então, pergunto aos senhores, é obrigatório ter isolamento da piscina em edificações multifamiliares? Não, certo? Porque piscina em edificações multifamiliares é tipo 3, tá bom? Então não pode, em hipótese alguma, ser cobrada isolamento, perfeito? É só recomendatório. Já pegamos casos aqui de vistoriadores terem cobrado isolamento, né? Sendo que não é exigido conforme a NT16, perfeito? É somente recomendado. Se quiser recomendar, beleza. Realmente traz mais segurança, mas não é exigido, nem podemos cobrar isso, perfeito? Senhores, afastamento das divisas. Vejam só, recomenda-se que o afastamento do tanque às divisas das propriedades seja de 1,5 metro, perfeito? Então, por acaso, o vistoriador chega lá e essa distância não está de 1,5 metro. Posso cobrar por 1,5 metro?
Não, não falei para os senhores, tem recomendações e exigências. Não posso exigir, tá? Isolamento físico da área circundante, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que às vezes cobra aí, né? Em educação multifamiliar, mas nas tipo 4 e tipo 5 são exigidas. A piscina e a sua área circundante devem ter acesso restrito, com separação do espaço reservado aos espectadores, de modo a evitar a possibilidade ou meios aos banhistas e aos espectadores de usarem as mesmas áreas. Então, eu estou ali na área circundante, perfeito? Eu sou o banhista, estou na área circundante. Eu não posso conseguir, né? Quer dizer, eu não posso compartilhar o mesmo espaço da pessoa que está ali, o espectador que está ali numa parte de fora, perfeito? Nesse caso aqui, essa imagem representa bem essa situação, tá? E aqui é a forma correta, né? O espectador está aqui, os banhistas ficam aqui nessa área circundante. O isolamento deve facilitar o controle dos banhistas e permitir o acesso à área circundante da piscina por meio de portão. Então, é o que é previsto aqui, questão de portão, né? E aí o analista no projeto, por exemplo, ele vai ver a questão de distância máxima a ser percorrida, né? Para poder ver se necessita de mais um portão, de 2 portões, 3 portões e assim por diante, perfeito? A área circundante da piscina deve ser isolada com guardas de proteção com altura mínima de 1,5 m, constituídas por balaustradas, grades e assemelhados, isto é, as guardas devem ter balaustres verticais, longarinas intermediárias, vidros de segurança laminados ou aramados e outros de modo que uma esfera de 15 centímetros de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura. Ou seja, é como se fosse um guarda-corpo padrão ali cobrado na NT11, certo? Tem que ser isento de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas e deverão ter espaçamento máximo de 15 centímetros. Beleza. O que eu gostaria de também falar para os senhores a respeito disso? Vamos supor que uma edificação multifamiliar tenha esses guarda-corpos lá, esse guarda-corpo lá, certo? Como isolamento. Por acaso, essa edificação multifamiliar, o guarda-corpo lá não tem essa altura mínima, não tem essas características mínimas aqui. Eu posso cobrar que ele execute isso conforme está prevendo a NT16? Não. Né? Por que eu não posso cobrar que ele execute isso? Porque não é exigido. Né? Se não é exigido o isolamento, o que ele quiser colocar lá, né, de forma, claro, que isso não comprometa, não coloque em risco a vida de alguém, né? Não posso colocar um espeto lá, um trem assim, né? Algo insanamente ali que você percebe que tem um risco sério, né? A integridade das pessoas. Mas ele pode colocar o isolamento dele lá como ele entender, né, um guarda-corpo menor que 1,5 m, ele pode colocar um espaço maior, por quê? Porque não é exigido o isolamento dessa piscina nessa situação, né? Por exemplo, uma piscina tipo 3, como eu estou usando aqui de exemplo para os senhores. Então, eu não posso, se ele executou esse isolamento e não é exigido, não posso cobrar que ele adeque isso, tá bom? Então, deixar isso bem claro antes da gente continuar, perfeito? Aí, ó, senhores, pode ser previsto vídeo de segurança? Pode, né? Ele pode ser de película? Aí, né, a norma está falando bem claro que é laminado ou aramado, certo? Laminados ou aramados, então não tem como. Tem que ser vidro de segurança. E eles têm que ser constituídos por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, se for o caso, igual já estava falando aqui, né? É a questão desse vidro de segurança aqui, perfeito? As saídas de emergência devem obedecer aos critérios da NT11, sendo que o portão de acesso à área circundante à piscina deve possuir sistema de autotravamento com no mínimo 80 centímetros de largura e abertura para o exterior. Então, como eu falei para os senhores, né, de acordo com a NT11, vai ver lá a quantidade de portões necessária, vai ver a questão da distância máxima a ser percorrida. Só que o portãozinho lá, ele tem que, na hora que eu passo, ele tem que ter uma mola interna para fechá-lo e a trava dele deve permitir que na hora que ele bata no centro dele lá, que alinhe, né, com o restante do guarda-corpo, ele faça o travamento, perfeito? É exigido. Se o portão for daqueles que é solto, né, se só empurrou ele fica aberto, não pode. A norma está falando que deve possuir sistema de autotravamento, perfeito? As piscinas de creches, escolas, berçários e assemelhados deverão permanecer com seus acessos trancados nos períodos em que não estiverem em utilização. Beleza. Isso aqui é orientativo, né?
Você tem que orientar o usuário lá, o contribuinte, que ele deve fazer isso, porque a não ser que você veja na inspeção que estava destravado, você exige e aí orienta, né? Porque não tem como fazer isso, né? Nós não estamos lá o tempo todo, perfeito? Então, é sempre orientar, né, enquanto for fazer a inspeção nessas edificações, esse tipo de edificação. As piscinas que funcionam no período noturno deverão possuir iluminação externa, de forma que toda a piscina seja iluminada, permitindo a visualização de todos os usuários pelos guarda-vidas. Então, piscina em funcionamento no período noturno, tipo 3, multifamiliar, gosto sempre de tocar nesse ponto, porque aí não, né? Nesse caso aí, logicamente, provavelmente, na verdade, o dono lá, quem foi executar, o projetista ou o engenheiro que executou a obra, ele não vai deixar aquela área ali sem iluminação, né? Mas essa iluminação externa, ela deve existir só onde, né, for necessário ali o emprego de guarda-vidas, entendeu? Então, permitindo a visualização de todos os usuários pelos guarda-vidas, naturalmente o item já restringe as piscinas que necessitam de guarda-vidas, perfeito? Aí sim, você pode cobrar, caso não tenha uma iluminação externa que permita essa visualização de forma clara da área toda da piscina que seja bem iluminada, beleza? Na área de acesso à piscina devem constar placas de advertência, conforme requisitos da NT20, com as seguintes informações: maior profundidade da piscina, nota de advertência em caso de emergência, ligue o 93, e nota de advertência: crianças devem fazer a utilização de piscinas sob a supervisão de adultos. Então, senhores, na área de acesso à piscina tem que ter esses 3 itens aí. A placa tem esses 3 itens, beleza. Antigamente era cobrado no horário de funcionamento da piscina e indicação do número de banhistas, tá? Parou de ser cobrado, né? A NT16 nossa aí atual não exige isso mais. Revestimento da piscina, senhores, olha lá. Não há restrição quanto às cores do material de revestimento do tanque. Então, eu posso ir lá e falar, você não pode colocar esse revestimento preto? Mesmo que seja tudo preto? Não. Fica a critério da pessoa revestir a piscina lá, da forma como ela bem entender, certo? Recomenda-se, entretanto, existir cores contrastantes em pelo menos um ponto da parte mais profunda, de forma a permitir a verificação visual da limpidez da água e os desníveis de profundidade. Então, senhores, o que os senhores podem fazer, no máximo, é orientar, recomendar, beleza? Na inspeção, falar que é interessante daquela forma, que pode causar às vezes algum acidente naquela cor, mas que não é, né, exigido, beleza? Olha só, a cor pode ser utilizada como elemento complementar de informação e comunicação visual das saliências, reentrâncias e profundidades. Então o cara às vezes muda ali a cor do azulejo, ou se não do material que ele usou como revestimento, e aí fica mais fácil de visualizar esses elementos da piscina, perfeito? Área circundante à piscina. Faixa pavimentada, vamos lá. Recomenda-se, novamente, que a largura mínima da faixa circundante deva ser de no mínimo 1,20 m. Então, é menor que 1,20 m? A norma só recomenda, beleza? Recomenda-se deixar à disposição, no mínimo, uma boia de salvamento para ser utilizada em caso de necessidade. E recomenda-se que o piso da fachada pavimentada deva possuir uma declividade mínima de 2% a partir da borda do tanque até o sistema de drenagem, tá? Então, para quê? Molhou ali, né, naquela área, a água vai escorrer e vai até o sistema de drenagem, e assim você mantém aquele piso ali sempre seco, né? Tenta manter o mais seco possível, evitando poças e assim evitando acidentes. Porém, recomendatório, né, senhores? Não podemos exigir. Como falei para os senhores aí, a largura mínima é de 1,20 m dessa área circundante à piscina. Sistema de drenagem agora, vamos lá. Sistema de drenagem da área circundante ao tanque se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, beleza? Então, para o seu dimensionamento, deve-se considerar contribuição causada por paredes, telhados, etc., que, interceptando chuva, conduzem as águas para a área circundante ao tanque, ou seja, tem ali o sistema de drenagem, né, às vezes um duto assim, de forma linear, e aí, por acaso, ele recolhe a água ali que vem do telhado, da parede, então tudo isso tem que vir no dimensionamento, tá? Isso aí é questão de projeto, beleza?
A drenagem deve ser feita por mais de uma saída, exceto nos casos em que não houver risco de obstrução, e os condutores horizontais devem ter declividade mínima de 0,5%. Então, senhores, olha só, tem que ter previsto o sistema de drenagem? Tem. A inclinação tem que ser 2%? Não, tá? Mas tem que ter o sistema de drenagem, até porque você vê que a norma fala, né, que deve ser considerado, deve, então ela exige esse sistema de drenagem. Se não tiver, tem que ser previsto, tá? Revestimento do piso. Recomenda-se que o revestimento do piso da faixa pavimentada deve ser executado com material antiderrapante, lavável e não agressivo ao contato. Novamente, recomendatório, beleza? Instalações elétricas. As instalações elétricas da casa de bombas ou filtragem, etc., iluminação e área circundante deverão estar isoladas, ou seja, deve, obrigatório, tá? E serem certificadas por profissional habilitado e com reconhecimento e com recolhimento da respectiva anotação de responsabilidade técnica do órgão fiscalizador. Então, precisa ser a RT? Não, às vezes foi um técnico, tá, que fez, pode ser a TRT. Nesse caso aqui deixou aberto, tá? A depender do órgão fiscalizador. Ele não falou necessariamente a RT, que é do CREA, né? Ou RRT, que é para os arquitetos. Casa de bombas, sistema de filtragem e recirculação, tá? As casas de bombas deverão ser protegidas por extintor de incêndio. Então, tem que ter o extintor de incêndio lá para a casa de bombas. Se às vezes tem um extintor lá próximo que atenda aquela área, não precisa de um extintor exclusivo para ela, perfeito? Se a distância máxima a ser percorrida lá do ponto onde está o extintor até a casa de bombas atende, não precisa de colocar um extintor exclusivamente para casa de bombas. Agora, se ela está muito afastada do restante da edificação, aí eu tenho que prever um extintor lá próximo, beleza? As piscinas devem possuir dispositivo automático de proteção contra aspiração, objetivando evitar acidentes e proporcionar segurança do usuário da piscina. Durante o horário de utilização das piscinas, o sistema de filtragem deverá estar desligado. Então, de novo, né? Eu tenho que ser orientado, tenho que falar que não pode, que a pessoa pode, por exemplo, se acontecer algum acidente por causa do sistema de filtragem estar ligado durante a utilização das piscinas, ela é responsável, né? Tem que ser orientado dessa maneira, deixar a pessoa ciente das responsabilidades civis, administrativas, inclusive penais, sobre essa utilização aí do sistema de filtragem enquanto tem pessoas utilizando a piscina, beleza? E o dispositivo automático é obrigatório. Recomenda-se a instalação de no mínimo 2 drenos de fundo intercalados por motobomba a uma distância mínima de 1,5 m entre eles. Recomendatório. A admissão do sistema de filtragem deverá ser protegida por grelha com sistema de segurança, de forma a prevenir ocorrência de acidente por sucção. Então, senhores, quando é com relação aí de aspiração, sucção, sempre é obrigatório, beleza? Os ralos de fundo devem ser cobertos por grades ou tampas, cujas aberturas tenham no mínimo 10 centímetros de largura, 10 milímetros de largura, executadas de forma a evitar a instalação de dedos, brinquedos e outros objetos que possam ser removidas apenas mediante o uso de ferramenta. Então, senhores, olha lá, tem uma grelha lá no fundo, né? Eu consigo tirar isso aqui com o dedo? Não pode. Eu não consigo pegar ali na grade, puxar, por mais que eu tente, eu não consigo remover isso de uma forma manual. Só posso remover isso com auxílio de ferramentas, beleza? Com relação, senhores, agora aos brinquedos aquáticos, né, que nós temos aí nos parques. Os tobogãs, toboáguas, escorregadores e demais brinquedos deverão possuir laudo e documentação de responsabilidade técnica. Então, senhores, olha lá, a RT de instalação, expensão e ou manutenção. Nesse caso, a RT, tá? Não pode ser uma TRT, por exemplo. E é um RT de laudo, tá? E apresentar o laudo dessa RT. Especificar nessa RT que ela se trata desse laudo em específico, tá? E dizer que está de acordo com a NT 16. E apresentar o laudo especificando tipo de material, resistência do material, quantidade, às vezes fluxo de água que permite, máximo permitido, assim, vai vir nesse laudo todos esses detalhes que são necessários, tá bom? Os acessos e as áreas circundantes aos brinquedos aquáticos deverão ser restritos e monitorados. Então, nesse caso, tem que ser prever guarda-corpo, né?
conforme a NT16 prevê, portão, e tem que ter monitoramento constante, ou seja, tem que ter o emprego de guarda-vidas, beleza? Senhores, com relação aos guarda-vidas, como falei para os senhores, né, de uma forma mais rápida aí, mas numa inspeção os senhores verificam esses pontos sim, tá? Por exemplo, como é que está a característica dos guarda-vidas e o que eles estão portando ali durante o serviço deles, tá? Todos os guarda-vidas deverão estar sempre em posse de apito e máscara descartável para RCP. Então, isso aqui eles têm que estar o tempo todo, tá? Nas piscinas com profundidade acima de 1,5 m, também deverão possuir um equipamento básico de salvamento aquático, nadadeira e rescue tube. Ou seja, senhores, se a piscina for menor, quer dizer, menos profunda do que 1,5 m, não é obrigação, certo? Precisa ter o apito e a máscara descartável. Agora, passou de 1,5 m, tem que ter a nadadeira e o rescue tube também, beleza? Os guarda-vidas em serviço devem estar devidamente identificados com o uniforme que o caracterize como tal, com camiseta possuindo nas costas a inscrição guarda-vidas. Os uniformes não podem possuir predominância de cores dos uniformes do CBMGO, beleza? Então, olha só, tem que estar, assim, amarelo e vermelho, o verde, alguma coisa, uma característica, assim, vinculada, né, com relação à cor. Não, a norma não fala isso, né? Eles devem estar devidamente identificados e com a camiseta escrita atrás guarda-vida. Se eu tenho um uniforme que eu consigo ver claramente que aquele cara é um guarda-vidas, independentemente da cor utilizada, e está escrito nas costas dele guarda-vidas, ou seja, esse cara aqui, em tese, estaria errado, né? Beleza, não preciso falar para ele, não, sua camiseta tem que ser amarela, não sei o que com vermelho, não. É só isso. E não pode possuir a predominância das cores dos uniformes. Então ele pode usar uma camiseta vermelha, escrito guarda-vidas amarela atrás? Não. Nem se fosse vermelha também, certo? Que é parecido com o nosso uniforme. A função de guarda-vidas é exclusiva, não podendo, em hipótese alguma, acumular qualquer outra função durante seu expediente de trabalho. Então, o guarda-vidas que está lá na edificação, ele pode ficar fazendo também, além de olhar a guarda das piscinas, ele ficar como segurança, né? Olhando, por exemplo, a entrada de pessoas dentro do clube, lá na frente, mandando rádio, né? Fazendo outras funções? Não, nada. Ele só vai fazer a função de guarda-vidas, beleza? Quantidade de guarda-vidas por piscina. Também é um item interessante, né? É definida pelo seu raio de ação, de tal forma que a distância máxima a ser percorrida até a vítima não seja superior a 100 metros. Deve ser adicionado guarda-vidas sempre que o campo visual do seu raio de ação estiver comprometido, de forma a garantir o monitoramento de toda a área da piscina. Ou seja, às vezes não deu 100 metros, né, de raio, mas por algum motivo tem algum impedimento, uma barreira ali que o cara não consegue ver, às vezes uma árvore, né, alguma coisa do tipo, e aí você tem que prever um guarda-vidas a mais ali para aquela situação, tá? Piscinas de ondas deverão ter no mínimo 2 guarda-vidas exclusivos para esta, equipados com nadadeiras e rescue tube, ficando um na lateral direita e o outro na lateral esquerda da piscina. Então, tem piscina de ondas, tem 2 guarda-vidas, tá? No mínimo. E eles têm que estar totalmente equipados. Apito, máscara descartável de RCP, nadadeira e rescue tube. Os treinamentos, quando acompanhados por um instrutor ou monitor de natação devidamente inscrito no CONFEF-CREF, não necessitam do emprego de guarda-vidas, tá? Então, às vezes vai ter um treinamento ali, tem um cara que é instrutor e ele é credenciado no CREF, ele não precisa de guarda-vidas naquela situação específica, tá? Se a piscina for para ser utilizada em outra situação, ou seja, naturalmente, às vezes o tipo dela também vai mudar, né? Dependendo ali da forma de ser utilizada essa piscina. Naturalmente, você vai precisar, ali, dependendo do tipo que for classificado, ter que colocar o guarda-vida quando esse instrutor ele se retirar, beleza? Cada edificação, olha só, antigamente, né, falava isso aí, o posto de observação deverá ser dotado de cadeira de observação elevada, com proteção solar, alturas serão definidas pelas características próprias de cada campo visual, devendo o guarda-vida ter uma visualização de toda a área protegida. Bom, mudou esse item, né? Agora está diferente. Cada edificação que necessitar da presença de guarda-vidas, conforme tabela A2 do anexo A, deverá dispor em local de fácil acesso e em perfeitas condições de uso, no mínimo, o seguinte conjunto de primeiros socorros.
Então, precisa de guarda-vida, vai ter que ter isso aí, ó. Um cilindro portátil de oxigênio com capacidade mínima de 400 litros, manômetro com válvula redutora, fluxômetro e circuito capaz de fornecer oxigênio com máscara facial e oro-nasal, luvas de procedimento descartáveis e ressuscitador cardiopulmonar de silicone com reservatório de oxigênio. Então, tá lá escrito, é exigido guarda-vidas? Beleza, né? A tabela do anexo A tá falando, tá exigindo guarda-vidas? Então, tem que ter isso aqui, um local de fácil acesso em perfeitas condições de uso, beleza? Então, isso aí os senhores podem verificar sim na inspeção. Formação e capacitação dos guarda-vidas. Então, senhores, como eu falei, vamos passar aqui de forma mais rápida com relação a isso aqui, até porque numa inspeção os senhores não tem como muito visualizar isso, essa parte aqui na hora da vistoria. Estarão aptas a formar guarda-vidas as empresas devidamente credenciadas no CBMGO, obedecidos os requisitos especificados na NT 39. Podem exercer a profissão de guarda-vidas as pessoas que atendam aos requisitos de ser maior de 18 anos, ter plena saúde física e mental, primeiro grau completo, pelo menos, e o certificado curso de formação de guarda-vidas, ou por uma escola credenciada pelo CBMGO, ou um profissional com curso de especialização de guarda-vidas ou mergulho, tá? A distribuição da grade curricular do guarda-vidas deve ser de no mínimo 52 horas, tá? Então, profissional guarda-vidas tem que ter 4 horas aula, prevenção e segurança na atividade de salvamento, 4 horas aula, afogamento e suporte básico, 16 horas aula, ventilação e uso de oxigênio, 4 horas aula, emergência clínica, traumática, 8 horas aula, salvamento em piscina, 16 horas aula, tá? Senhores, essa parte aqui, ó, eu vou deixar claro para os senhores, tá? Não precisa preocupar demais, tá? Mas vamos passar aqui por ela só para os senhores saberem que existe e que também, dependendo da situação, vai ser analisado às vezes numa conferência de documentação, tá? Os guarda-vidas deverão passar por avaliações teóricas e práticas como exigência para a conclusão do curso. Tem que ter uma avaliação teórica com mínimo 70% de aproveitamento. Vai ser feita uma avaliação prática que vai, né, o guarda-vidas homem, ele tem que nadar 200 metros em até 5 minutos, FEM em 6 minutos. O homem, 50 metros com a cabeça acima da água em pelo menos 1 minuto, FEM 1,15 m. Homem ou mulher, correr 200 metros em até 50 segundos. Apneia dinâmica de 25 metros para os dois. Executar com o uso de flutuador um mergulho pranchado em pé na horizontal. Nadar 15 metros a nado de aproximação, mergulho de superfície. Executar abordagem e pegada de uma vítima. Rebocá-lo por mais 15 metros usando uma técnica adequada de reboque. Sair da piscina sem o auxílio de escada e retirar a vítima da água, né? Toda essa sequência de procedimentos deve ser feita num tempo máximo de 2 minutos, para FEM 2 minutos e meio. Executar fora da água as manobras adequadas de primeiros socorros para casos de afogamento, incluindo atividade de ressuscitação cardiopulmonar, e demonstrar manuseio sobre os equipamentos básicos de ventilação. Certo, senhores? Muito obrigado aí, tá? Qualquer dúvida também que os senhores precisarem, pode entrar em contato comigo, né, pelo 3286-1500 lá no Departamento de Inspeções e Credenciamento, tá bom? Me coloco à disposição para o que os senhores precisarem e até a próxima norma.